Olá, gente, estamos de volta na nossa série sobre o administrador ou o mordomo infiel. Já gravamos 8 aulas e esta é a aula de número 9, cujo tema já deve estar aqui embaixo. Vamos falar sobre trigo e azeite, que eram elementos que o mordomo administrava. Nós já enfocamos vários aspectos, mas agora vamos falar nessa aula, temos mais 3 aulas para não ficar muito grande, em torno de 25 minutos, 30 minutos, ok? O texto que eu vou usar como base é 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 até o 16. Fala sobre Elias e a viúva de Sarepta. O texto está aqui embaixo, se você quiser, abra sua Bíblia aí, ou então ouça, porque eu vou ler o texto, ok? Diz assim então, 1 Reis 17, iniciando no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor. O lhe, o pronome aqui, refere-se pelo contexto a Elias, ok? Então veio Elias a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, ou Sarepta, alguns lugares falam assim, que era uma cidade, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei, diz o Senhor, uma mulher viúva que te dê comida. Uma coisa importante que a gente sempre tem que definir é que na Bíblia a figura da mulher, ela sempre se refere à igreja. Alguns casos refere-se a Israel, porque era a mulher do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento. Então, como é uma história que está na Velha Aliança, essa mulher, sendo que, na verdade, mesmo usando uma palavra do Velho Testamento, a gente já sabe automaticamente que se refere a nós da Nova Aliança, a igreja do Senhor. Então, naquele período estava tendo uma fome terrível e Elias estava sem comer. E Deus falou: vai na cidade de Sarepta, que tem uma mulher viúva e ela vai te dar comida. Muito bem. Continuando, diz assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Obediência é fundamental, mesmo que seja uma ordem absurda. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva. Olha, Deus já tinha planejado. Ele obedeceu, chegou na porta da cidade, já tinha uma mulher viúva. E ela estava apanhando lenha, diz o texto. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse. Interessante, ela obedeceu também. Quando Deus fala, as pessoas têm que se mover, querendo ou não, porque é uma coisa incrível, né? Chega o profeta e diz: olha, pega água aí para mim. Se fosse hoje em dia, diz: qual é? Pega você. Mas quando é de Deus, tudo fica certinho. Muito bem. Aí ele chamou ela e disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Interessante, como é que ela reconheceu que ele era um profeta? Pela roupa dele, por alguma razão, a gente não sabe o detalhe, mas tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos. 2 cavacos é 2 pedaços de lenha, né? Eu vou preparar esse resto da comida para mim e para o meu filho,
eu e ele vamos comer e então vamos morrer. Ou seja, era o que ela tinha. Você tem que seguir a história. O profeta disse, me traz pão, água, né? E ela disse, olha, só tem um porém. Eu só tenho aqui uma lenhazinha rápida, última, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou comer com meu filho, eu acho que não vai dar. Nós vamos comer e vamos morrer. Mas diz aqui, Elias lhe disse, não temas. Caramba, você sempre deve prestar atenção, você que está me ouvindo, na palavra de um servo de Deus, um profeta de Deus. Quando ele diz não temas, é o próprio Deus que está dizendo para você, não temas, vai e faz o que disseste. Ou seja, ela ia preparar o pão, né, azeitado, mas Elias disse, faça isso mesmo, mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz para mim aqui fora. Que coisa isso! Depois fará para ti mesmo e para o teu filho. Se fosse hoje, a gente diria, bom, por que eu tenho que dar primeiro para ele? Pode ser que não dê, eu vou ficar sem, meu filho também. Ele disse, não tema, faz primeiro para mim. E ela fez. Diz aqui, ele completou com uma palavra profética. Olha, nós temos que obedecer exatamente o que o Senhor diz. Porque se você obedecer pela metade, ou obedecer um pouquinho, ou obedecer quase tudo, não é obediência. Obedecer pela metade é desobediência. Pense nisso. Se ele disse, faze primeiro para mim, depois você faz para o teu... Faça exatamente como o Senhor falou. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Mas como? Mas como não vai se acabar? Só tem um pouquinho. E mais, o azeite da tua botija não vai faltar. Até quando que não vai faltar? Até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E olha, passaram-se 3 anos e meio. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Nós estamos falando sobre o administrador infiel, o mordomo infiel. Estamos falando sobre a prudência, não é verdade? Eu posso dizer para você aqui que em cima da palavra do profeta, essa mulher foi prudente. Porque ele disse assim, não, até o dia em que chover sobre a terra, porque não tinha chuva, estava um caos naquela época, ninguém tinha pão, não tinha água, não tinha trigo para plantar. Mas diz aqui o texto, assim comeram ele, primeiro Elias, ela e a sua casa, muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou, e da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Olha só, Deus fala por intermédio dos seus profetas, e é isso que nós precisamos nessa geração. Ter profetas de Deus que têm uma palavra que quando se fala, ela se cumpre na hora. Deus não precisa de pregadores. Tá todo mundo correndo atrás, eu quero ser pregador, eu quero ser isso, isso, aquilo. Deus quer uma geração profética. Pode ser homens e mulheres e você não precisa de curso de seminário. Você precisa comer da palavra. Nós vamos falar isso agora. Então, houve uma abundância, né? Diz aqui, nesse texto, tem alguns elementos que eu vou apenas lembrar você, porque nós temos ainda algumas coisas importantes para falar. A primeira coisa, a mulher viúva representa a igreja.
Então a igreja, que somos eu e você, nós temos que sustentar a obra de Deus. Mesmo que seja uma mulher viúva, mesmo que você diga, mas eu não tenho nada como ela, eu só tenho pouco. O pouco com o Senhor é abundância. Quando Jesus multiplicou lá naquela multidão, tinha não sei quantas mil pessoas, 5.000, não me lembro. Tinha só 2 pães e 2 peixinhos. E os discípulos falaram, mas mestre, como é que isso vai acontecer? Traz o que você tem, só isso. Com pouco Deus multiplica. Tem muita gente que tem muito e não segue o que a palavra de Deus diz. Até o que ele tem lhe será tirado. Ouça as mensagens anteriores. Essa palavra, ela é sequencial. Depois teve uma outra coisa aqui. Água. Nós sabemos que água na Bíblia representa Jesus. Ele é a fonte de água viva. Ele veio nos saciar. Você, como profeta de Deus, tem que trazer água para as pessoas, a palavra de Deus, para as pessoas que estão neste mundo. Antes de você fazer isso, você tem que beber desta água. A outra coisa, ela fez um pão, ela pegou farinha e fez pão. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu e quem dele comesse teria vida para nos alimentar. Enfim, quem comer do meu pão que eu lhe der jamais terá fome, quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então isso nós já conhecemos. O outro ponto interessante aqui, que ela tinha um pouquinho de azeite. E aquele azeite, biblicamente, representa a unção de Deus através do Espírito Santo que está na nossa vida. Se você quiser alimentar como igreja, a quem quer que seja, você precisa dessa unção. Você precisa ser uma pessoa azeitada. Nós precisamos, essa unção representa hoje a ressurreição, o Cristo ressuscitado. Não é pegar a palavra morta, não é copiar rituais, isso, aquilo, não. É a unção do azeite, representa a igreja, né? Então veja, na vida da igreja jamais poderá faltar trigo e azeite. Jamais poderá faltar isso na minha e na tua vida. O trigo representa o povo de Deus, representa Cristo. Jesus, ele foi o grão de trigo que foi atirado do céu e morreu. Trigo é a palavra de Deus, trigo somos nós. É a palavra escrita, é o Logos. A Bíblia que você tem aí na sua mão, ela é trigo. Ela é a palavra de Deus, é o próprio Senhor. Só que ela tem que se transformar pelo azeite na palavra rema, na palavra viva, né? Então veja só, essa é uma palavra também que tem que ser revelada. Sem essa revelação, sem esse azeite do Espírito Santo, sem a unção, ninguém pode verdadeiramente receber a palavra que transforma. Em Lucas 16, né, nós vimos que o mordomo infiel, ele vinha defraudando lá, usando de astúcia para com o Senhor, e no final diz que ele negociou azeite e negociou trigo, né? 100 barris de azeite e 100 barris de trigo. Essa é uma palavra muito importante para hoje, sabe por quê? Nós estamos falando de riquezas, de aplicação com prudência do dinheiro que não é nosso, que é o dinheiro de Deus. E essa prudência é muito importante. E uma das coisas, hoje na internet, a maioria das pessoas, elas estão divididas. Existe uma guerra. Todo mundo fala assim, a maioria hoje diz,
Não, você não tem que dar dízimo, dízimo é da lei, você não tem que dar oferta. Eu vi um homem que provou que quem paga dízimo e oferta vai perder a salvação. Eu li essa semana isso. É tanto absurdo. Por outro lado, eu sei que tem outros líderes e pastores que só falam de dinheiro, de prosperidade e fazem tudo para arrancar o dinheiro do povo. Gente, o assunto que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro, mas não é ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. É ter prudência. O âmago da parábola é ter prudência para saber o que fazer com pouco e o que fazer com muito. Isso é o que é importante. Agora tem um outro aspecto também. A quem você paga o dinheiro que você tem, que é de Deus? Porque você é um mordomo, você é um administrador. Ah, você dá para quem? Algumas pessoas dizem, não, eu vou dar para os pobres, porque pastor rouba. O outro disse, não, você tem que dar para o pastor. Não, mas tem que ser aqui na igreja. Então existe assim cada um tem um interesse para dizer que tem que ser aqui, tem que ser lá. Eu quero terminar fazendo uma pergunta que eu vou responder na nossa próxima aula. Isso aqui é importante, porque veja só, quando Elias falou para a mulher, pega o azeite e o trigo e faz primeiro para mim, isso significa as primícias. Muita gente paga o dízimo do Senhor, devolve a ele, dá dinheiro, dá oferta, dá riquezas, mas só fazem isso quebrando o princípio. Quando ele vai primeiro, paga o aluguel, paga aquilo, paga a luz, paga o telefone, faz isso, aquilo. Se sobrar, e quase sempre não vai sobrar, aí diz, não, agora eu vou devolver ao Senhor. Olha, o texto diz, faze primeiro para mim. Ele representava o Senhor. Deus não precisa de dinheiro, você sabia disso? Ele não precisa, ele é dono de tudo. Mas ele tem os seus servos, os profetas, que precisam receber no lugar de Deus. E a primeira coisa que ele disse, me dê as primícias. Eu vou mostrar numa outra aula o princípio de Levítico, que as primícias de Israel, para que eles tinham que apresentar primeiro ao Senhor. Vou deixar isso para as duas últimas aulas que nós vamos ter. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a mulher fez isso, o que aconteceu? Houve um milagre. Não faltou, ela disse, olha, só tem para fazer para mim e para o meu filho. Faze primeiro para mim, porque da panela jamais vai faltar azeite, trigo, até o dia em que chover novamente. Houve um milagre. Durante Elias mesmo, que tinha profetizado que não ia chover para haver um julgamento do Senhor sobre aquela nação. Isso foi depois, né? Olha, gente, hoje em dia, como é que você administra as riquezas que Deus lhe dá? Como é que você faz? Ah, eu só ganho um salário. Ou eu ganho 100 mil por mês. Não é o valor. A quem você entrega? Qual é a maneira certa? Qual é a maneira certa de aplicar o dinheiro do Senhor? Na parábola, há uma ligação entre trigo, azeite e a prudência do dinheiro. Qual é a ligação disso hoje, na prática? Não há a menor dúvida que as primícias pertencem ao Senhor, pertencem à igreja. Muitas pessoas estão dando dinheiro para uma instituição como igreja, mas não é isso. A Bíblia diz que é para dar para um líder, uma pessoa. Ah, não, mas... Não, o princípio é o mesmo. Tem gente que dá para uma instituição quando deveria ser o contrário. Eu não vou entrar aqui agora.
Ah, não, mas eu estou dando para a igreja como instituição e o pastor vai lá e tira o que for. Não, não é assim. Porque dentro de uma igreja tem 5 ou 10 pastores e vai para a instituição, um pastor pega, tira o salário para ele maior e para os outros dá menos. Não, não é assim. Existe uma regra muito importante que não é o caso aqui agora. Mas vamos lá. Deixa eu terminar fazendo uma pergunta, porque na aula número 10, eu vou mostrar a quem você deve dar. Porque se você está dando para um líder que não está aplicando o dinheiro da maneira certa, você não está sendo prudente. Eu pergunto então, será que o dinheiro que você está dando para o líder, para o seu pastor, será que ele tem conhecimento da palavra de Deus ou ele é apenas um pregador da prosperidade? Né? Será que ele é cheio da unção da palavra revelada? Porque Elias falou, olha, ele era um profeta. Então a gente não pode dar, não só eu estou nessa igreja, mas eu pergunto a você, será que o seu pastor, sinceramente, eu acho que nunca ninguém falou assim, será que ele merece verdadeiramente receber um dinheiro que seria de Deus? Será que na verdade você reconhece ele como homem de Deus? Não é se ele prega bem. Porque essa mulher, ela reconheceu, eu vejo que tu és um homem de Deus. O que adianta pregar bem, mas se a vida dele realmente não demonstra, as pessoas têm que olhar para ele, não, esse é um homem íntegro. Porque tem muito pastor que está roubando. Ah, mas a gente pensa erradamente. Eu devolvo a Deus o meu dízimo, eu dou oferta. Se ele está roubando, o problema é dele. Não, o problema não é dele, não. O problema é teu. Ele vai receber da parte de Deus algo tenebroso. Mas você é culpado. Seria prudente pegar esse dinheiro e entregar a uma pessoa que está usando inadequadamente? Será que ele é um pastor azeitado? Bom, eu espero que com essa introdução nós vamos parar por aqui. Eu quero orar, vou pedir ao Senhor que Ele te dê entendimento e sabedoria para que você possa realmente entender biblicamente o que é isso. Eu vou falar então na aula número 10, sobre o azeite da oliveira, porque isso é fundamental. Então, ser prudente é ter a sabedoria de Deus, porque tudo isso vai implicar na maneira como nós vamos receber ou não as bênçãos de Deus, se vamos reinar ou não, se vamos ser, como disse a parábola, né? Fazer amigos com o dinheiro da injustiça, porque quando terminar, né, este mundo, a era da igreja, o sistema do mundo, nós seremos o quê? Recebidos nos tabernáculos eternos. Dinheiro tem a ver com o reino. Aplicação prudente hoje tem tudo a ver. Então não caia nessa. As pessoas da internet que estão falando contra, eles na verdade são o quê? São mesquinhos, são avarentos. Por outro lado, usar do dinheiro para manipular as pessoas, isso é pior ainda. Então aprenda. Eu espero que com essas 9 aulas você tenha aprendido alguma coisa de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua sabedoria, o teu discernimento para o teu povo, para que eles entendam biblicamente como aplicar o dinheiro da injustiça, não só nas coisas pessoais, mas principalmente na tua obra. Eu te glorifico porque eu sei, ó Deus, que no nome de Jesus, estas pessoas, quem sabe, vão começar a partir de agora a usar o dinheiro do Pai, porque tudo é dele.
de maneira certa. Obrigado a Deus por mais uma aula e temos certeza que o nome de Jesus será engrandecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero avisar a você o seguinte: se você pegou essa aula agora, eu sugiro que você vá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus, já vai estar aberto, está tudo aqui embaixo. E você vai inscrever-se e do lado tem aquele sininho, você toca o sininho ali e toda vez que chegar uma aula nova você vai receber pelo seu e-mail. Tá tudo aqui, no seu celular, enfim. Então isso é muito importante porque quem pegou essa aula agora, pegou já na aula 9. Então você deve voltar lá, tem o passo a passo, isso é muito importante. Nós temos o blog, temos o Facebook e nós estamos reativando agora, a partir dessa semana, o blog. E você entra lá no playlist da missão do YouTube, no playlist, tem umas 7 ou 8 séries, cada uma, o fim dos tempos, cada uma delas tem várias aulas e todas elas estão na faixa de 25 minutos a 30 minutos, para que você tenha uma sequência, tenha tempo suficiente de mastigar e comer, ok? Então, fica aqui o teu amigo Pastor Júlio, da Missão do Farol, e na próxima aula, a aula de número 10, nós temos mais assuntos importantes para falar. Então, receba no teu coração esta palavra e até a próxima aula, em nome de Jesus.